Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje é dia 18 de maio de 2026, são 20 horas e 4 minutos e vamos lá iniciar mais um vídeo. Hoje é um vídeo, um bate-papo, até porque acho que eu trouxe alguns conteúdos muito densos na semana passada de vídeos, né? Então para essa semana aqui eu selecionei três livros aí mais relax, porém assim de muita sabedoria, tá? Para estar compartilhando aqui com vocês. Um pouco desse livro aqui, pessoal, um pouco desse vídeo aqui tem a ver com esse livro que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Esse livro aqui, só contextualizando um pouco como que eu cheguei nesse livro, né? Alguns livros eu lembro da onde que eu trouxe, que eu peguei de referência para poder comprar o livro e depois vir a ler, né? Esse livro aqui, eu fiz um curso de um cara, o Instagram dele chama Dicas do Padrinho. Se você julgar ele pela capa, tô falando do cara, né? Talvez você vá achar ele raso, porque ele aborda muito conteúdo de sexualidade, é, e aí assim, quem olha só por isso vai achar que o cara não tem nada de dentro dele, que ele só está buscando isso, mas não tem nada a ver, pessoal, sabe? Eu assim, eu tinha um pré-julgamento dele, besteira da minha cabeça. E aí assim, eu fui lá e fui fazer o curso dele. E cara, assim, muito legal. O cara ele traz muitos insights assim, que desconstroem, na verdade, essa figura, desconstrói totalmente. Às vezes a pessoa acha que ele é aquele cara que é um cara que faz de tudo, por exemplo, para buscar seduzir uma pessoa, e na verdade o que ele ensina é que você ser uma boa pessoa já é uma forma de você encantar. Então, ao invés de você seduzir, você vai estar encantando as pessoas, entendeu? E aí, assim, consequentemente, você vai atrair para um relacionamento, né? Sei lá, para aquilo que você está buscando. E a história, assim, pessoal de vida dele é muito bacana, né? Porque ele foi um cara também que começou do zero, né? Foi se descobrindo no meio do caminho e foi, assim, sentindo que ele tinha que trazer esse conteúdo, né? Para as pessoas. Ele ensina muito sobre Tantra, né? Sobre o que significa o Tantra. Também uma outra coisa que ele desconstrói, que a grande maioria das pessoas simplesmente associa o Tantra com uma prática, talvez, de poses para buscar em atos sexuais. Assim, isso também tem. Na verdade, eu acho que na verdade isso aí é a cereja do bolo, porque segundo o que ele diz ali, a essência do Tantra é que você tenha na verdade um amor pela vida, você saber dançar conforme a vida, seguir esse flow, esse fluxo da vida, para que as coisas aconteçam para você e aí você não fique nesse conflito entre o que você quer e o que a vida está te apresentando, mais ou menos isso. Então esse livro aqui, cara, ele se chama A Boa Sorte. Tá dando pra ver? Um livro bem legal, não é tão longo não, bem curtinho. E, cara, muito gostoso de ler esse livro aqui, cara, muito gostoso. E assim, é, a, a essência dele, assim, faz com que a gente busque a boa sorte todos os dias. Então, por exemplo, vou trazer aqui para vocês, né? Por que eu estou fazendo esse conteúdo aqui para vocês? Por exemplo, eu poderia agora tomar um banho, né? Tomar um banho, né? O dia inteiro aí no corre, relaxar um pouco, comer, jantar, tô sem jantar, né? Só que eu fiz um compromisso comigo, eu fiz um compromisso que eu iria publicar 3 vídeos por semana. E ontem mesmo eu estava repensando em de repente fazer 4, né? Então assim, pessoal, eu sou o tipo de pessoa assim, quando eu assumo um compromisso com a minha mente,
para eu fazer tal coisa, eu vou fazer. Então assim, é meio que assim, a mente ela fica falando, cara, não deixa ele fazer isso porque ele vai fazer, entendeu? Já tive várias dessas coisas, de acordar e tomar banho gelado, de acordar e correr, sabe, N coisas que eu fui fazendo, falei, cara, eu vou fazer isso aqui, entendeu? Vou pagar o preço de fazer isso aqui. E aí, aí vocês vão perguntar, pô, cara, mas você tá fazendo esses vídeos aí, seu canal tem 26 inscritos hoje, ninguém assim, você não monetiza com nada disso, você não tem uma rentabilidade disso, pra que você está fazendo? Porque é a tal da boa sorte, entendeu? Todas as pessoas que eu minimamente fui pesquisar com relação a, ao YouTube, é, essa questão de, me fugiu o nome aqui, do algoritmo, né, de compartilhamento, de crescimento com base no algoritmo do YouTube, todos eles são unânimes em dizer que os primeiros vídeos não vão ter visualização, que na verdade assim, o algoritmo ele vai começar a entender algumas coisas que você faz ali e aí automaticamente ele vai replicando, ele vai indicando o seu conteúdo, mas você tem que fazer a tua parte. Então, por exemplo, se eu faço um vídeo hoje, e aí que nem, por exemplo, eu prejudiquei o meu canal, eu fiquei quase um mês sem fazer vídeo. Ele perdeu, em termos tem uma parte ali no aplicativo que chama Analytics, que ele mostra quantas pessoas entraram, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas comentaram os vídeos. O fato de eu ter ficado um mês sem fazer prejudicou o canal. Então, assim, a constância é importantíssima para isso. Só que, na verdade, assim, é a boa sorte. Eu estou fazendo a minha sorte, já dando um briefing aqui do livro. Porque muita gente, eu era uma pessoa dessa, tipo assim, você está no final de uma conversa, aí alguém te conta alguma coisa, ah, vou fazer tal prova, ou vou fazer tal entrevista, ou tenho tal reunião, aí você fala assim, boa sorte. Então, o boa sorte, o boa sorte simplesmente, é mais ou menos assim, cara, beleza, se der certo deu, entendeu? Agora, a boa sorte é você construir aquele momento. Não tem nada aleatório que vai acontecer. É você plantar aquilo, você arquitetar aquilo para que o desfecho daquilo que você planejou aconteça. Vocês entendem? Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Então vamos lá. Esse livro aqui é de dois caras, Alex Rovina, Fernando Trias, e tem logo na capa aqui tem uma mensagem do Flávio Augusto, né? Do Geração Valor, do WhatsApp lá. Ele diz o seguinte, ó, os jovens têm muito a aprender com essa história, que ilustra que o sucesso não é fruto do acaso, e sim do trabalho duro e da disposição para correr atrás de seus sonhos. Esse cara aqui ele é um exemplo, né? Ele assim, um cara que começou do zero, ele conta umas histórias dele no começo da carreira, o cara, putz, pegava ônibus lá no Rio de Janeiro, saía de casa às 7 da manhã, chegava em casa à meia-noite, acordava de novo às 5 da manhã no outro dia. E eu achei muito bonito uma parte que ele falou de uma vez que eu estava assistindo um vídeo dele, que ele disse que no começo da carreira uma coisa que motivava, no começo não, acho que até a vida, né? Uma coisa assim que motivou, né, ele no início, ele dar um gás a mais, foi porque ele queria pedir à esposa dele namoro, noivado, né? E aí ele queria ganhar uma graninha a mais para poder proporcionar para ela, convidá-la para jantar, convidá-la para sair, né? Ter condições de fazer isso aí. Então assim, é muito legal, né? Assim, a gente o quão as pessoas, as situações, as pessoas que cruzam o nosso caminho, muitas vezes elas são o combustível, né? Para que a gente procure crescer e aí consequentemente vir a ter uma vida melhor. Então aqui ele fala aqui na contracapa, você sabe qual a diferença entre a boa sorte, entre a sorte e a boa sorte? Se você sempre acreditou que a sorte é uma questão de acaso, essa história inspiradora vai lhe mostrar que ela nada tem a ver com um acontecimento fortuito e que cabe a nós criarmos as condições para que ela aconteça em nossa vida. A boa sorte começa com o reencontro de dois amigos de infância que não se viam há 50 anos. Um deles se tornou muito bem sucedido, enquanto o outro não soube aproveitar as oportunidades que teve.
O segredo daquele que foi próspero sempre esteve em uma fábula que seu avô lhe contava quando era criança e que lhe serviu de guia ao longo dos anos. Publicado em mais de 60 países e comparado. Tá. Então vamos lá. Então o enredo da história é esses dois amigos que se encontram e o que tem por trás desse encontro é essa história que o avô de um deles contava. Que a história se refere, tem esse seguinte nome: A Lenda do Trevo Mágico. Tá? Então vamos lá. Capítulo 1. Há muitos e muitos anos, em um reino muito distante, um mago chamado Merlin reuniu nos jardins do castelo real todos os cavaleiros do lugar e lhe disse: Já faz tempo que muitos de vocês me pedem um desafio. Alguns sugeriram a organização de um torneio entre todos os cavaleiros do reino. Outros mencionaram um concurso de destreza com a lança e a espada. Vou então propor-lhes algo diferente. A expectativa era enorme. Merlin continuou. Soube que, dentro de 7 luas, vai nascer em nosso reino o trevo mágico. Houve então uma comoção, murmúrios e exclamações entre os cavaleiros. Alguns já sabiam do que se tratava, outros não. Merlin impôs ordem na assembleia. Então o Merlin ele conta para a galera lá, moçada, dentro de 7 luas vai nascer no nosso reino um trevo mágico, né? E aí a missão era o quê? Era que esses cavaleiros encontrassem o trevo mágico. No enredo dessa história, se destacam ali 2 personagens, tá? E aí, assim, um dos personagens, o que ele faz? Dentro da história vão surgindo eventuais pistas com relação ao trevo, o trevo da boa sorte. E aí, assim, um desses cavaleiros fica 100% focado em tentar entender o que está por trás de cada uma dessas pistas, né? Então vamos lá. A segunda regra da boa sorte: muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos são os que decidem buscá-la. A grande maioria, assim, acaba e a gente traz para a nossa vida, né, pessoal? Assim, muitos ficam acreditando que a sorte vai cair no colo e outros vão atrás de buscar. Então, assim, eu por natureza, eu tenho uma característica assim de ser muito assim perfeccionista, né? Só que o perfeccionista ele não é bom. Por quê? Porque na cabeça do perfeccionista ele acredita assim: se não tiver do meu jeito as coisas, eu não começo. E aí, assim, essa é uma forma de fuga, tá? É uma forma de fuga. Eu, alguns anos atrás, eu conheci um senhor, ele é de Sorocaba, ele chama Hermes, se eu não estou enganado. Ele tem uma fábrica gigantesca lá em Sorocaba. Senhorzinho, nossa, mais de 90 anos. E aí eu trabalhava em Uberaba, numa indústria que produzia fraldas descartáveis. E aí a gente estava numa fase que assim, estava numa pré-inauguração da fábrica, tinha investido milhões lá. Só que assim, ficava protelando o início da produção. Sempre acontecia uma coisa, era um documento, era não sei o que, era uma liberação, era uma peça, era uma máquina, era uma matéria-prima. Sempre tinha uma história, velho. Sempre precisava fazer tal coisa e tal. Aí um dia esse senhor foi lá, ele falou: olha, eu vou falar um negócio para vocês. Começa a produzir. Começa a produzir amanhã. Porque se você for ficar esperando o momento certo, você não vai começar nunca. Você descobre o que está faltando no caminho, é depois que você inaugurou, é depois que você está fazendo, entendeu? Esses dias eu escutei uma outra frase do Pablo Marçal. Pablo Marçal foi um cara assim que eu julguei muito ele, né? Eu achava ele escroto, eu achava que ele fazia uso da prosperidade dele para se aparecer. Eu tinha uma visão totalmente deturpada dele.
Só que na verdade, o que que acontecia? É isso que eu sentia com relação a ele, é porque ele falava coisas que mexia comigo, mexia em coisas que eu queria esconder. Então aí, ao invés de eu tratar a mensagem, eu crucificava o mensageiro, entendeu? E aí assim, depois que eu desconstruí isso na cabeça, eu refiz a minha visão dele, até porque a minha visão dele não muda nada, a vida do cara vai continuar. Mas eu passei a parar de pôr a culpa no mensageiro e comecei a olhar e falar, não, peraí, isso daí que ele está falando é para mim. Isso daí que ele está falando é para mim. Eu não posso ficar bravo com o cara. Na verdade, eu tenho que agradecer o cara, velho. Eu tenho que agradecer alguém tá vindo na internet de graça dar um insight de algo que eu estou tentando esconder sobre mim mesmo. Vocês estão entendendo? E aí um cara perguntou assim para ele, falou assim, Pablo, como é que faz para abrir uma empresa? Aí ele falou, cara, você abre, você liga pro contador, fala que você quer abrir uma empresa, fala qual que é o objetivo dela e abre. Não, mas e não sei o que? Ele falou, cara, deixa eu te falar um negócio, você tem que abrir primeiro. Você vai consertando no meio do caminho, entendeu? É, é muito doido isso que eu estou trazendo aqui, pessoal. Mas assim, se a gente não se policiar com relação a isso, você fica esperando o momento certo, planejando o momento. E aí, meu amigo, e aí já passou. Aí você perdeu o time da coisa, entendeu? Já vão surgir outras coisas. De repente alguém já vai estar fazendo, entendeu? Então, assim, essa coisa de você, é, quando você decide buscar a sua sorte, é isso, cara. É simplesmente o que eu penso, pessoal, é assim. Por exemplo, estou aqui com esse canal com vocês, estou trazendo, compartilhando um conhecimento, trazendo conteúdos de livros. E assim, não sei se vocês entenderam, mas na verdade assim, o livro, galera, o livro que eu trago aqui, ele é um pretexto só. Ele só é um gatilho para eu começar uma conversa com vocês de algo que eu quero falar ou de algo que vai vir para eu falar, porque eu também não ensaio o que eu vou fazer, não, o que eu vou falar, entendeu? Vai me chegando na minha intuição, na minha mediunidade, o que eu tenho que trazer aqui para vocês. Só que o livro é só um gatilho, entendeu? Eu tenho uma confiança que os livros que eu leio são bons e que eu guardo, porque os livros que eu leio são ruins, eu nem guardo eles, eu dou embora. Os que eu li, os livros que eu guardo são livros que eu quero que os meus filhos leiam, se eles quiserem também. Então eu guardo para eles, como uma herança que eu vou deixar para eles de conhecimento, entendeu? E aí assim, no decorrer aqui da história, da lenda aqui do Trevo Mágico, esses dois personagens eles ficam nessa noia, né, de procurar informações para tentar localizar o tal do trevo mágico. Aí eles encontram aqui, então, por exemplo, nesse capítulo 2 encontra o gnomo. Aí o gnomo fala: não, cara, eu vi esse trevo na região onde estavam as pedras, entendeu? Aí os caras vão lá procurar, levanta a pedra, olha daqui, olha dali, né? Aí, depois assim, vai chegar um momento que um deles vai entender uma frase aqui que eu marquei, ó. Você não sabe que só se consegue coisas novas quando você faz algo novo? No decorrer dessa busca aqui, um dos cavaleiros, que é o que transcende, né? Depois assim de ficar procurando e procurando pista, ele para, ele fala: "Cara, mas espera aí. Eu já tô nesse rolê de ficar procurando pista, cara, tem tempo, velho. Já rodei esse bosque para cima e para baixo, já revirei aqui, ali, já fui lá e não tô achando, velho. Tem alguma coisa que não tá batendo. Essa conta tem alguma coisa que não tá batendo." Isso começa a chamar a atenção dele. Terceira regra da boa sorte. Se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias. Eu já ouvi uma frase que é assim: se movimenta que o caminho se abre. Começa a se movimentar que o caminho se abre.
Cara, isso eu falo por mim. Tiveram momentos na minha vida que, cara, não acontecia as coisas, entendeu? Não acontecia, ou assim, o trem não ia, não vai, não abre porta, não abre aqui, não abre ali. E eu assim, num conflito para que de repente eu queria que fosse do meu jeito e não acontecia daquele meu jeito ali, eu só batendo, dando murro em ponta de faca, dando murro em ponta de faca. Foi quando assim, eu falei, cara, não tá dando certo desse jeito meu aqui. Eu tenho que ter humildade de admitir, porque se ele tivesse que dar certo, ele iria fluir, entendeu? Ele iria fluir. Uma vez eu perguntei para o empresário que eu trabalhei, um cara assim, talvez a pessoa mais rica que eu conheci na minha vida. Ele foi o único bilionário que eu conheci na minha vida. E eu trabalhei para ele. Uma vez eu perguntei assim para ele. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você identifica um negócio, se ele é bom, se ele vai para frente ou se ele não vai? Tipo assim, como é que você, sabe? E ele assim, ele era aquele cara muito rápido, muito sagaz, assim, que ele batia o olho, ele falava, esse negócio vai virar. E ele falava, não, moço, não inventa moda com isso aí não vai virar nada. E era batata, cara. O cara assim, tinha uma, sabe? Ele tava assim, anos luz na frente. E aí ele falou um negócio assim pra mim, ele falou, cara, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, negócio bom, ele flui. Quando você tiver que colocar uma força de um Boeing para um teco-teco voar, tem alguma coisa errada, cara. Entendeu? Se o negócio for bom, ele vai fluir. E, sabe, assim, isso ficou martelando na minha cabeça, cara, até hoje. Então, tipo assim, você, Everton, mas você tá falando que não é pra gente desistir de primeira. Não, galera, não tô falando isso. Mas assim, tem que haver um olhar para que você consiga enxergar até onde é teimosia e até onde o negócio vai para frente. Tem situações, cara, que a gente fica naquela teimosia, teimosia, teimosia e não vai, velho. Você precisa pensar numa outra estratégia, porque se tivesse que ir desse teu jeito aí, já tinha ido. Vocês estão entendendo? Vou dar o meu testemunho, por exemplo. Eu, sabe, eu sempre tive um apreço, assim, fui descobrir no meio do caminho da minha vida um apreço pelo mercado financeiro. Fui estudar, fui fazer curso, fui tirar certificado, né? Contei no vídeo passado aí que eu perdi $500.000 operando na bolsa. Mas enquanto eu estava ali, eu me achava o mega trader da paróquia, entendeu? O meu ego era tão grande nesse negócio que eu falei, cara, assim, como é que o JP Morgan lá em Nova York não me descobriu? Como é que ele tá deixando eu sem me contratar? Ele tinha que me contratar, velho. Tipo assim, o tamanho do meu ego em achar que eu era o máximo. E aí perdendo dinheiro, se endividando, indo pro buraco, só cavando mais fundo. Então, tipo assim, cara, se você fosse tudo isso daí que você tá falando que você ia estar vivendo disso, velho. Ué, agora para pensar, se você não tá, não tem alguma coisa errada? Será que não está na hora, assim, humildemente, de você dar um passo para trás, olhar e falar, não, peraí, velho, não é bem assim não. Eu estou criando uma história na minha cabeça aqui, mas não é bem por aí não. Não tem constância o negócio, não tem resultado. Entendeu? Com resultado, pessoal, não tem como. Se você estiver dando resultado, é um índice, é uma métrica. É uma métrica para tudo na vida. Entendeu? Então é um dos balizadores. Vamos lá então. Uma frase aqui do livro: esperar a sorte o deprimia, mas era tudo o que podia fazer. Um dos cavaleiros, né? Já que alternativa ele tinha?
Que alternativa ele tinha a não ser ficar procurando as pistas, né? Que doideira, né? Que doideira. A certeza de que estava fazendo o que devia era mais forte do que pensar se teria sorte ou não com a escolha do lugar. Ele fazia o que tinha que ser feito. Mais uma vez visualizou o trevo mágico brotando e crescendo. Nesta noite, porém, a imagem do trevo apareceu em sua mente mais nítida e real do que na noite anterior. Isso deixou feliz. Então, um dos cavaleiros, ele começa a incomodar essa situação. E aí, assim, inconscientemente, ele começa a cocriar esse trevo na cabeça dele. Tanto é que essa parte aqui que eu marquei foi um sonho que ele teve, entendeu? O inconsciente, ele fala com a gente através dos sonhos, entendeu? Já devo ter falado em um outro vídeo aqui sobre isso. Você só precisa estar atento a esses sinais. Mas existe uma forma de você cocriar isso, de você mentalizar o que você quer conscientemente, entendeu? Tem um cara aqui no YouTube que é o professor Hélio Couto, já assisti muito o vídeo dele. Para mim, no Brasil não tem um cara, assim como, por exemplo, o Pablo Marçal, no Brasil, é uma das pessoas mais capacitadas, entre outras coisas, mas para falar de PNL, no mundo tem um cara que chama Tony Robbins, né? Absorva tanto o conteúdo do Pablo quanto do Tony Robbins. E no Brasil, sobre mecânica quântica, física quântica, é o professor Hélio Couto. Pode pesquisar no YouTube. Ele vai te ensinar a maneira assim de você cocriar conscientemente aquilo que você quer, sabe? Aí assim, você conseguiu, você cocria, você faz isso. Pessoal, a gente tem que entender assim, até pra gente não querer achar que você vai assistir um vídeo aí no YouTube e aí você vai virar o mestre dos magos da cocriação e tudo vai acontecer na sua vida e você tem o poder e tal. A gente tem que ter humildade. Primeiro, você tem que ter humildade para falar, peraí, eu estou pisando num território aqui que até então eu não conhecia. Então, assim como tudo na vida, tem uma curva de aprendizagem. Os primeiros vídeos que eu fazia aqui, eu comecei a fazer pelo celular, ficava uma bosta, bateria acabava a memória, não conseguia salvar. Então assim, eu tinha um pouco de receio de falar, eu achava que eu tinha que ter um preparo, sabe? Então assim, tudo é uma curva de aprendizado. E inclusive essa questão da materialização através da mecânica quântica. Você precisa estudar, não tem como você não estudar. Vai precisar absorver o conteúdo dele, vai precisar fazer os cursos dele, entendeu? Mas, vamos lá. Quarta regra da boa sorte. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai a sorte. Tem um cara que... Tem dois caras, pessoal, assim, que nos meus momentos de maior depressão, de maior solidão, de maior assim, sabe aquela noite, alguém já ouviu falar na noite escura da alma, né? Nesses momentos assim, de maior noite escura da alma, tem dois caras que eu nunca mais vou me esquecer, assim, porque eu deitava na cama, assim, fechava o quarto, apagava as luzes, né? E aí eu colocava algum vídeo deles. Um era o padre Fábio de Mello, escutei muito o conteúdo dele, assim, mas muito, tá? Muito. E um outro cara que eu assisti assim, inúmeros vídeos foi o Thiago Brunet. E eu aprendi assim, pessoal, que o Thiago Brunet ele tem um dom da oratória, né? E aí ele ensina muito a cura através da oratória, né? Ele traz muitos ensinamentos de Jesus, muitas passagens bíblicas, né? E a experiência de vida dele como pessoa, né? De quando eu acompanho ele, você vê assim que ele é um cara que não está metido em confusão, não está metido em escândalo, sabe? Um cara que
Eu vejo um cara do bem, assim, eu gosto muito dele, assim, me identifico muito com o que ele traz, né? Lógico que a gente vai mudando também, mas numa fase da minha vida ele me ajudou muito a me reconstruir, né? E, e tem uma coisa que ele fala com relação à prosperidade, que é assim, a prosperidade que vem só para você não é de Deus. Aquela prosperidade que só você vai se beneficiar disso não é de Deus. Não adianta você inventar história, não, eu mereço, é mérito, não é de Deus. Agora, a prosperidade que muitas pessoas ou mais pessoas vão se beneficiar, essa é de Deus. Vocês estão entendendo? Vou repetir. A prosperidade que só você ganha não vem de Deus. Pode vir de outros lugares aí. Você escolhe o que você quer dar o nome. Mas a prosperidade que beneficia mais pessoas, essa vem de Deus. E aí, assim, uma coisa que eu aprendi, cara, assim, putz, me fez total diferença na minha vida, é quando eu estava assim, participando de alguma entrevista, ou que eu ia, sei lá, em alguma reunião para tentar vender alguma coisa, eu falava assim, Deus, se tiver a tua mão nisso, é para dar certo. Se não tiver, eu não quero que dê certo pela minha vontade. Eu só quero que dê certo se tiver a tua mão. Se tiver a tua mão, é porque você abençoa, entendeu? Isso te torna mais leve, torna as nossas decisões mais leves, entendeu? Vamos lá então. Desculpa, pessoal. Legal. Tem uma parte aqui que eu até escrevi, ó, repare na diferença ao de se dirigir à sequoia, porque tem um momento aqui do livro que esses personagens, a sequoia, né, que é a rainha das árvores, que é um tipo de árvore, ela também acaba dando uma dica, né? E aí um dos cavaleiros é super ríspido com ela para pedir a dica, e o outro tem educação, tem postura, e aí esse que tem postura, ele acaba tendo um benefício, sim, ela dá uma informação mais privilegiada para ele, né? É, vamos lá, eu quero avançar aqui nas regras para poder chegar logo no desfecho, tá? A quinta regra da boa sorte. Se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. Eu aprendi um outro negócio nesses últimos tempos. Depois vocês pesquisem, chama Teoria da Janela Quebrada. O que é isso, cara? É tipo assim, foi feito um estudo nos Estados Unidos que eles identificaram, eu não lembro agora se foi casa para alugar ou se eles deixaram um carro na rua, mas é mais ou menos, vocês adaptam aí. Eu vou dar o exemplo da casa, tá? Aliás, do carro. Tinha um carro que estava abandonado na rua, né? E aí, o que aconteceu? Esse carro, ele assim, tava lá, o carro estava abandonado. Num dado momento, alguém quebrou um vidro desse carro. E aí, conforme foi passando o tempo, esse carro foi cada vez sendo mais depredado. Foi cada vez ficando pior a situação dele. E aí o ensinamento que diz é o seguinte: quando você identificar algum problema, seja no teu carro, seja na tua casa, seja na tua vida, na tua saúde, qualquer coisa, você identificou, resolve. Porque se você não resolver, a tendência é ir se agravando. Entendeu? Então, essa coisa de não deixar para amanhã, pessoal, é muito séria. Entendeu? Tipo assim, cara, a vontade que eu tô é de ir lá tomar um banho, cara, sabe, esfriar a cabeça e tal. Mas assim, eu sei que depois que eu criar esse conteúdo aqui, que eu compartilhar aqui o vídeo e tal, eu sei que eu vou achar legal publicar
E a hora que eu botar a cabeça no travesseiro, eu vou falar, pô, que legal, bicho, você entregou aquilo que você se comprometeu. Você falou que você ia fazer, pronto, tá feito. Você fez a tua parte. Entendeu? Independente, pessoal, se alguém vai visualizar ou não, não é isso. Isso aí vai ser uma consequência, sabe? Assim, entenda uma coisa. Faz o que está dentro da tua mão. Está dentro da tua alçada. Entendeu? Faz. E aí você entrega para o universo. Então, tipo assim, olha, se não acontecer, universo, é porque você não quer que aconteça. Porque eu estou fazendo a minha parte. Você não vai poder me dizer que eu não estou fazendo. Eu estou falando do universo, pessoal, mas vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Você chama de espiritualidade, você chama de Deus, você chama de o que você preferir. Esse é o poder oculto aí que a gente não enxerga. Entendeu? Porque você está fazendo a tua parte, você está cumprindo aquilo que foi entregue para você. Entendeu? Sexta regra da boa sorte. Às vezes, mesmo que as condições favoráveis estejam aparentemente presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Tem que ter esse olhar, né, cara? Assim, acho que a gente, às vezes, e assim, esses dias eu tenho recebido muito e refletido muito sobre a cronologia do tempo, né? O que é a cronologia do tempo? Cronologia é o tempo de Cronos. Cronos, na mitologia, será que ele é o filho de Saturno? Eu acho que ele é o filho de Saturno, alguma coisa assim. Mas quando você pensar em cronologia, você associa a Cronos e você associa a Saturno, tá? Então, cronologia, isso aqui, ó, tá o tempo que está marcando. Até agora tem 37 minutos de vídeo. Esse aqui é a cronologia do vídeo, certo? Só que existe um outro tempo, que é o tempo de Deus, que é o Kairos. Cronos e Kairos. Depois vocês pesquisam aí o que é o Kairos, mas é o tempo de Deus. Então, basicamente, é o seguinte: as coisas que vêm do alto, elas não acontecem no tempo que a gente quer. Ela acontece no tempo que tem que ser. Entendeu? Entender isso, cara, é assim, fundamental. Fundamental para você parar de brigar com Deus, parar de brigar com a espiritualidade. Para de brigar. O dia que tiver que acontecer, vai acontecer. E aí, assim, lembra de todo o contexto que a gente conversou. Faz a tua parte. Faz o teu papel. Certa vez, eu comecei a administrar um hospital. Vou contar rapidinho essa história aqui para vocês. E aí, assim, logo que eu cheguei nas primeiras semanas, o povo queria fazer uma greve, né? Não, nós vamos parar de trabalhar, não tem reajuste aqui, não sei o que, tal. Aí devia ter, assim, uns 15 técnicos de enfermagem, né? Aí estava na reunião eu, a gerente de enfermagem, o gerente de RH, né? E aí eu perguntei pro gerente de RH, falei, quantas vagas a gente tem de enfermeiro aqui? Ele falou, nós estamos com 2 vagas em aberto para contratar de enfermeiro. Aí eu falei assim para eles, eu falei, bom, vocês todos aqui são técnicos, né? De enfermagem. Qual de vocês aqui está terminando a faculdade de enfermagem para poder concorrer à vaga aqui de enfermeiro? Porque aí, assim, inevitavelmente o cara ia ganhar mais, a remuneração é maior. Dos 15, pessoal, eu lembro até hoje, só uma moça levantou a mão, falou, eu estou não sei qual período lá, mas foi o gatilho que eu precisava. Eu falei, olha, vocês estão vindo aqui querendo transferir para a empresa uma responsabilidade que é de vocês. Em toda essa história aqui que vocês estão querendo me contar, vocês estão querendo me convencer que o problema é da empresa que não reajusta o salário de vocês, tem uma parte dessa história aqui que só cabe a vocês fazer e que ninguém mais vai fazer, que é a sua parte de ir lá e procurar fazer o curso de enfermagem
para que você possa concorrer a uma vaga de enfermeiro. Aqui a oportunidade está aqui, ó. Tem 2 vagas em aberto. Nenhum de vocês vai conseguir concorrer porque vocês não terminaram, não estão nem estudando. E aí vocês querem falar que o problema é da empresa, de não reajustar o teu salário? Olha só onde vocês estão, olha só a transferência de responsabilidade que vocês querem fazer. E assim, isso aí ficou marcante para mim, porque e que sirva para quem estiver assistindo isso daqui. Faz a tua parte, cara. Entendeu? Porque assim, e outra, o que eu aprendi muito na minha vida, às vezes a oportunidade não vai nem ser daquele lugar, o que vai chegar não vai ser nem daquele lugar que você está trabalhando. Entendeu? Eu aprendi, pessoal, que assim, todas as pessoas que a gente conversa na vida, que cruzam o nosso caminho, elas são potenciais de acontecer alguma coisa. Eu não sei o que pode acontecer. Então o que cabe a mim fazer? É tratar a pessoa com respeito, ser educado, entendeu? Fazer a mais do que ela está me pedindo, entendeu? Simplesmente isso, despretensiosamente. Não comece a fazer isso sempre pensando em alguma coisa em troca. Não, eu estou fazendo isso porque não, velho, você vai sofrer, porque na maioria das vezes não vem nada em troca daquela pessoa, entendeu? Não vem nada em troca. Não é assim que o universo trabalha. Já falei para vocês, ele não trabalha assim o universo. Ele trabalha assim, vem de outra pessoa e tum, e chega até você. Só cabe você fazer bem feito, como se fosse para você, entendeu? Vamos lá. 7ª regra. Para quem só acredita no acaso, criar as condições favoráveis parece absurdo. Para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação. Foi isso que eu acabei de falar aqui. 8ª regra. Ninguém pode vender a sorte. A boa sorte não se compra. Desconfie dos vendedores da sorte. É muito doido mesmo, né, galera? Porque hoje em dia, nesse mundo de internet aí, tá cheio de gente querendo o arrasta pra cima aí, né? Faz tal curso, você vai ficar milionário, começa a fazer isso aqui e tal. Pessoal, assim, nada substitui você estudar, você ralar, nada substitui, velho. E assim, todas as pessoas que eu conheci na minha vida que são bem-sucedidas, todas, sem exceção, mas assim, sem exceção nenhuma, todas elas comeram pão que o diabo amassou. Desculpa falar essa palavra, mas todas comeram pão que o diabo amassou. Entendeu? O cara ralou, velho. O cara ralou. Esse cara que eu falei pra vocês, bilionário, sabe como ele começou a empresa dele? Ele tinha uma caminhonete, uma D20, que ele ia entregar os produtos da empresa que ele tinha, da distribuidora que ele tinha. Ele ia entregar nos hospitais que ele vendia. Então ele tirava o pedido, ele comprava bem, ele carregava o caminhão e depois ele que ia entregar. Vocês estão entendendo? Cara, é muita história disso, entendeu? Então assim, se empenha, velho, estuda, se dedica. Eu, graças a Deus, cara, eu digo que eu vou sempre incentivar meus filhos a estudar, porque foi graças ao estudo que algumas portas se abriram para mim, entendeu? Foi graças ao estudo que algumas portas se abriram, sabe? Assim, eu tive que fazer isso, de me empenhar em sentar a bunda da cadeira, ia fazer estágio, fazia conexão, ia participar disso, daquilo, entendeu? Porque assim, é aquilo que cabe a você, cara, entendeu? O que vai acontecer no meio do caminho, como eu já disse aqui, a gente não sabe, mas aquilo que cabe a você faz, entendeu? Faz aquilo que tem que fazer. Esse final de semana mesmo eu estava conversando com um cara que foi um eletricista, que foi fazer um serviço para mim lá, e o cara começou a me contar a história dele. Ele era vigilante, velho. Ele era vigilante, o pai dele era pedreiro, fazia muita obra de casa lá de BH. Aí ele falou: pai, eu não quero mais ser vigilante não, eu quero trabalhar com você.
Aí na obra que o pai dele pegava para fazer o serviço de pedreiro e ele ajudava de servente, ele começou a observar o serviço dos eletricistas e começou a ver assim que não tinha tanto, tinha uma carência disso daí, e ele se identificou, ele gostou. Aí quando os caras iam começar a fazer o serviço, ele falava, eu posso ficar aqui te acompanhando para ver como é que você faz? E ele foi prestando atenção. Foi prestando atenção, depois ele foi atrás de fazer um curso no, acho que no Senai, foi aqui, foi ali, o cara lançou a empresa dele, meu. O cara vive disso, autônomo, presta serviço. Sabe, cara, assim, eu admiro demais quem assim, vai atrás, velho. Vai atrás. Vai atrás. É, no Brasil, a gente tem uma cultura de não valorizar as pessoas que erram. A nossa cultura, o cara que erra, ele é incompetente. Não, o cara errou. O cara quebrou, o cara se endividou. Porra, mas e você que não fez nada? E você que está esperando cair do céu? E você que está esperando uma herança? Cara, pelo menos o cara que fez isso daí, ele vai ter experiência. E aí, pensando que isso aqui é um grande videogame, que a gente está aqui para absorver conhecimento, experiências, uai, é uma experiência, cara. Entendeu? A nossa cultura que não valoriza isso. Mas outras culturas ao redor do mundo aí, elas admiram as pessoas que empreendem, que dão a cara a tapa e vai, tá, e tenta mexer o doce, entendeu? Então, pensa nisso. Para finalizar, pessoal, a história como um todo aqui é a seguinte: um dos cavaleiros, ele começa a perceber o seguinte, que ele não estava achando o bendito do trevo lá com as dicas que estava sendo dado. Mas como ele começou a mentalizar na cabeça dele como que ia ser esse trevo, ele brotando, ele, sabe, nascendo e tal, ele começou a pensar o seguinte: bom, para esse trevo nascer, qual que é o terreno que ele vai ter que nascer? Ele vai nascer lá no meio das pedras? Porra, não vai. Como é que nasce qualquer coisa no meio das pedras? Entendeu? O solo tem que estar bom. Então, peraí, se o solo tem que estar bom, está irrigado, entendeu? Está batendo sol. E aí, assim, ele começou a, dessa maneira, criar o ambiente favorável para que o trevo nascesse, entendeu? Então ele não achou nenhum trevo, ele plantou o trevo dele. E aí, assim, o ensinamento, resumindo por tudo isso daqui, essa é a diferença da sorte e da boa sorte, entendeu? A boa sorte é aquela que você planta, entendeu? Porque uma hora você vai colher, vai plantando, vai plantando, vai plantando, uma hora você vai colher. É muito melhor do que você ficar esperando cair a sorte do céu, entendeu? É, era isso, cara, que eu ia trazer para vocês. É um livro muito bacana, eu aconselho ler. É um livro legal assim de compartilhar com a equipe, né? Para que a equipe tenha esse insight. E é isso, pessoal. Quem gostou, deixa o like aí no canal, compartilha, tá? E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Forte abraço, boa noite.